Não te faças de estúpido, não és o único. Quer simpatia, ser homogéneo. Olá a todos, a todas e a todos. O meu nome é André Duarte, sou um novo artista queer pop português e bem-vindos a mais um episódio do Homogéneo. O Homogéneo é um vídeo podcast inclusivo, vamos falar de temas cotidianos, desconstruir alguma linguagem inclusiva e neutra, mas sempre sob a perspectiva única dos nossos convidados. E hoje eu trago uma pessoa muito especial que nos vai falar um bocadinho da sua experiência enquanto pessoa não binária, um bocadinho da identidade de género, e temos connosco então Manu. Oi, Alô. gente, obrigada por me receber, André. Muito obrigado por teres aceitado estar cá hoje. Foi uma honra, assim. Confesso que é uma coisa nova pra mim, tá? Sendo na frente das câmeras, como eu tava falando pra você agora. Eu sempre tô por trás das câmeras, meu trabalho sempre tô por trás das câmeras. Exatamente. Então é uma coisa nova, mas decidi me permitir dessa vez estar na frente das câmeras. Vamos lá. A pressão, atenção. Um pouco de nervosismo, Mas talvez. sentes que à frente das câmaras ficas tipo perfeccionista e ficas tipo, será que eu estou bem? Será que. Falar sobre perfeccionismo é um gatilho um pouquinho, né? Porque todo mundo tem um pouquinho de perfeccionismo entre si. Sim. E eu sou muito comigo, eu sou muito exigente comigo, assim. Mas tenho trabalhado isso também. Acho Ok. que a gente tem que se permitir errar também, Sim, ser sim. menos exigente E eu acho que consigo mesmo. errar é mega importante porque é só no erro que nós aprendemos Exato. a andar para a frente e está tudo bem em errar. É Exatamente. Então seja o que Deus quiser. Não, vai correr bem. Olha, antes de começarmos, eu queria te perguntar quais eram os teus pronomes e podias dizer ali para aquela câmara. Claro. Então, bom, vou me apresentar devidamente, Força. né? Sou Manu Bandeira. Algumas pessoas me chamam até de Manauara, como me denomino no Instagram. Sou stylist, sou uma pessoa não binária. Meus pronomes, eu uso todos os pronomes. Sempre tô fluindo entre ele e ela. E não confesso que eu não uso muito o neutro, mas nenhum pronome em si se encaixa em mim. Sou uma pessoa não binária que se identifica com ambos os Certo. estilos de gênero, né? Então eu consigo sim. fluir entre eles. Ok, boa. Então preferes que as pessoas te tratem, por exemplo, como te percepcionam? É mais. Depende. Às vezes eu acordo me sentindo ela e quero que me tratem como ela. Às vezes eu tô muito arrumada, quero que tratem como ela. Mas Certo. às vezes também não me incomoda que me chamem no ele, mesmo estando arrumada, Sim. Sim, até maquiada. porque, para, se tens esta questão de fluir e há uns dias em que sentes mais o ela, há dias em que sentes mais o Sim. ele, é normal se calhar pessoas do teu dia-a-dia que te conhecem estarem habituados a chamar-te ele ou estarem habituados a chamar-te ela e fixam-se naquilo. Exatamente. Sim. E entre a gente, entre os amigos, a gente sempre tem aquela maneira de chamar entre si, né? Então, é sempre uma... por exemplo, gay. A gente sempre chama gay, sempre no feminino. Nunca... Até quando a gente vai falar sobre homens cisgêneros, héteros cisgêneros, a gente acaba se referindo como o homem, mas na feminina, porque a gente acaba... É um jeito de a gente falar entre a gente, Certo, sabe? certo. Acaba entrando como naturalidade pra gente. Ok. Olha, antes então de avançarmos, eu queria começar aqui uma rubrica que eu tenho no podcast, que é o Minuto Tenso. Portanto, durante um minuto eu vou-te fazer várias perguntas para ficarmos a conhecer-te um bocadinho melhor. Pronto, não é perguntas de matemática, não é de história, está Sim. tudo bem. É Perfeito. Eu nem estudei pra isso. Eu sou É que eu péssima senti de logo um matemática. pânico, tipo, não vim preparado. Gente, 5 vezes 5, já dei o branco, não sei. Não, são coisas, cores favoritas, coisas deste género. Pronto. Perfeito. Ok. Seguimos então, vamos... Portanto, estilo de música favorito? Difícil. Posso dizer que pra festa, eletrônico, techno, house, provavelmente. Mas pra ouvir em casa, MPB, Ok. samba, bossa nova, pode ser várias coisas. Eu sou bem eclética. Tocas algum instrumento musical? Nenhum. Nunca me esforcei pra aprender nenhum instrumento. Qual é a gente. estação do ano menos favorita? Menos favorita? Ai, que difícil. Pode ser primavera, aquele meio termo, não gosto muito. Eu gosto muito de frio e gosto muito do verão, mas é meio complexo, Ok. porque eu não gosto de suar, mas eu gosto de estar na praia. E aí do inverno eu gosto muito do frio, mas não gosto de passar frio. Então, bipolar que fala, né, gente? Coisa mais estranha que já comeste? Que eu já comi. ahn,
Não sei agora, pode ser ostra. Foi recentemente que eu comi ostra, inclusive. E acabou aqui o tempo, portanto, ficámos assim a conhecer-te um bocadinho melhor. Portanto, a ostra foi a coisa mais estranha. Acho que sim. Não sei, yeah, ostra... rápido assim foi o que me passou pela cabeça. Sim. Não, mas a ostra é daquelas coisas que uma pessoa olha e pensa, claro que eu não vou pôr isso dentro da minha boca. Claro que não. Agora eu lembrei que eu também já comi jacaré também. Já comi carne de jacaré. É claramente diferente. Já comi tartaruga também, porque na minha terra, né, tem muito disso. Comer tatu, tartaruga. Certo. Eu sou do Amazonas, de Manaus. Okay. Então eu sou do norte do Brasil. E aí minha família tem essa mistura do que veio... Minha família materna veio do sertão do Nordeste. E minha família paterna é da floresta amazônica do norte. Então tem essa mistura entre duas regionalidades. Certo. Então a minha culinária é bem rica. Cresci com uma culinária bem rica. Então... Tipo, casualmente à segunda-feira vou comer jacaré. À terça-feira temos tatu. E à quarta, tartaruga. Mas não foi bem assim, na verdade. Foi sempre, tipo, muito esporádico. Não é que todo dia a gente comia isso, na verdade. Era, uma ocasião especial. Pescou alguma coisa. E vamos lá e comia isso, entendeu? Era nesse sentido. Sim, assim. sim. Olha, eu queria começar por te perguntar exatamente aquilo que acabou por nos trazer aqui hoje. Que é para ti, como é que definirias uma pessoa não binária? Então, quando a gente fala sobre não binária, a gente basicamente está falando sobre gênero, né? Exato. E o que é o gênero, né? O que a gente identifica como gênero? Gênero, basicamente, é aquilo como... Primeiro, vamos voltar, na verdade. Vamos dizer o que é o sexo. O sexo é você nasceu, o doutor olhou pra você, viu sua genitália e falou, você é um menino, você é uma menina. Exato. Sexo biológico temos aqui. Exatamente. Sim ou não. E aí, você também, a gente tem outra opção também. Você pode ser intersexo, mas calma lá, vamos lá. E aí, quando a gente fala sobre, né, sobre o gênero, a gente parando pra pensar em cima do sexo, quando você nasce e o médico denomina você masculino, automaticamente você vai pra uma caixinha. Certo. Né? E aí essa caixinha, sim. As pessoas e começam... sociais, exatamente. Para uma caixinha. E aí essa caixinha, as pessoas começam a te tirar coisas. Tipo, você é um menino que você não pode usar rosa, não pode usar brilho, não pode brincar de boneca. E o gênero, ele vem justamente da maneira como você se representa, como você se vê, como você se olha. Você, por exemplo, pode ter nascido com uma pepeca, mas se identifica como um homem e quer ser representado como um homem socialmente. Então você é um homem trans, certo. Né? Isso é o gênero, é como você se identifica, como você se vê perante a sociedade. Exatamente. Mas depois temos aqui a diferença entre identidade de género e a expressão de género. Sim, que acho sim. que é uma coisa que também era agir de... Sim, isso é uma coisa que é meio óbvia para algumas pessoas, mas para outras não. Mas identidade de gênero, o próprio nome já diz, é como você se identifica. Você pode ser um homem trans, uma pessoa não binária, um homem cisgênero, uma mulher cisgênero. E a expressão é justamente a maneira como você se expressa, que pode ser um conjunto de coisas. A sua roupa, a sua maquiagem, o seu cabelo. É justamente aquilo como você se mostra para o mundo. Exato. E lembrando que roupa, estética, não define gênero. Claro, você pode ser uma mulher hétero que performa uma coisa mais masculina. Você pode usar calças, roupas masculinas e você não se importa com isso. Então, o que a gente vê? A gente olha pra você e fala, tá usando saia, tá usando maquiagem. Isso é uma construção social. Sim. Do que você deve usar como gênero. homem, do que você deve usar como uma mulher. Mas se a gente parar pra pensar... Não muito antigamente, no século XVIII, por exemplo, na França, os homens usavam meia calça, usavam peruca, salto, batom. Exatamente. Era uma coisa normal. Nos anos 70, 80, a gente já tinha o quê? Homens de cropped, shorts muito curtos. Então, a moda também, ela vem muito ligada a isso, de como você se expressa, né? Sim. Então, eu diria que essa é a principal diferença entre a identidade e a expressão de gênero, né? Certo. Eu, por acaso, vi num podcast há uns dias uma questão exatamente daquilo que estavas a dizer, que é
a evolução da abertura que a sociedade tem para o homem usar maquilhagem, para a mulher Sim. usar uma calça larga, pronto, toda a expressão de identidade de género também, não é uma linha contínua, ou seja, não é. Antigamente era tudo muito fechado e não se podia fazer nada, e agora estamos a Sim. melhorar e está a melhorar e vai sempre melhorar. E aí dá uma decaída de novo. Não é isto, ou seja, nós não temos uma linha, nós temos uma onda constante, um Sim. ciclo. Há momentos em que estamos mais mente aberta, a sociedade em geral, há momentos em que vimos cá abaixo e estamos uma mente mais fechada e alturas mais complicadas e de maior tensão, até Sim. política social, tudo acaba por influenciar. Também há alturas em que religião entra em jogo, Sim. pronto, crenças, portanto, estamos a falar aqui mesmo Eu diria de até o ondas. fundamentalismo, não em religião em si, porque a religião é o que você acredita, Sim, né? sim, sim. E pode ser qualquer coisa. Agora, Ai, me fugiu a palavra. O Fundamentalismo. fundamentalismo que tá escondido ali de religião, né? Que ele, na verdade, é o preconceito. Ele é Sim, a sim, maneira como ele quer ditar com que as pessoas se vistam ou como se comportam perante a sociedade. Basicamente, descriminalizando ainda mais um grupo que já é visto como minoria. Exatamente. Então, a gente tem esse problema também. Por exemplo, você falou sobre por que tem essas recaídas, né? Nos 1700 os homens podiam usar esse determinado, agora não. E recentemente, 70, 80, os homens podiam usar coisas que hoje são consideradas coisas femininas. E aí por que vem essas mudanças, né? Eu digo muito por conta da política, né, que vem envolvida, mas Certo. de determinada forma pelos impactos sociais que vamos vivendo. Por exemplo, o Covid, ele trouxe várias mudanças pra gente. E parando para pensar em uma outra pandemia, no surto da AIDS, nos anos 70, 80. Até então, o tema era... O amor era livre, assim, as pessoas podiam amar, assim. O tema liberdade era muito visto positivamente. E aí chega a AIDS. E aí, como a AIDS é vista? O pastor da igreja via o homem como tá pagando o pecado, Certo, né? Então você tá O ali. fundamentalismo agarrou essa pandemia para Exatamente. justificar o ódio. Exato. Sim, E os doutores, os próprios médicos falaram que a AIDS era o câncer, né, do gay. Certo. E aí, a partir disso, a gente começa a perceber diferenças de comportamento, onde o homem começa a se despir dessas coisas que a gente se diz feminina hoje, rosa, short, cropped, Sim, dentre sim. outras coisas, porque tem medo dessa Ser associação associado àquele com grupo. o homossexual. Por quê? Por conta que é uma doença, tem medo Claro. da contaminação, até Sim, porque sim, na sim, todo o época não estigma que tinha essa existia. informação. Claro, Então, quanto menos contato com isso, melhor. certo. E aí você vê essa mudança social de novo. Então, homem começa a se comportar de outra forma. Fica E dentro de uma aí- caixinha escondida. Ai, Exato. E aí a gente muda de novo o conceito de ser homem. O que é ser homem hoje em dia pra você? É mijar em pé? É falar grosso? É cuspir no chão? Ser um O urso. que é ser homem pra você hoje? Essa é uma pergunta muito Sim, sim, importante, assim, porque a gente para parar pra pensar, homem pros aborígenes é uma outra coisa. Homem no século XVII era uma outra coisa. Representatividade de masculinidade, a gente tem várias. Sim, sim, é extremamente complexo. Não há uma resposta linear. Isso depende da altura em que estamos a falar, do sítio em que estamos a falar, do contexto social, político, económico, tudo. Portanto, Exato. é muito complexo e não é possível nós dizermos o que é um homem, o que é uma mulher. E isso é que nos leva então à pergunta inicial, que era, ok, temos aqui definido identidade de género, temos definido sexo biológico, temos definido expressão de género, e onde é que se encaixa então aqui, se olharmos para a identidade de género como um espectro, né? Portanto, temos de um lado homem, temos do outro mulher, existe toda uma linha ali no meio, podemos nos Sim. encontrar em qualquer sítio dessa linha, ou fora da linha. Onde é que se encaixa e o que é exatamente então uma pessoa não binária neste contexto? Então, uma pessoa não binária, ela pode não necessariamente ela precisa ser do sexo feminino ou masculino, ela tá ali. Ela pode também circular entre o intersexo, ela pode ser também
como que eu posso dizer isso? Me fugiu essa outra palavra. Certo. Intersexo já agora é a pessoa que tem caracteres sexuais e órgão sexual até fluido ou de ambos os géneros. Exato. Portanto, géneros não, sexo biológico. Exato. Então a gente tem diferentes gêneros e aí a gente tem os gêneros não binários e você pode ser uma figura masculina e feminina, você pode performar isso em um dia e em um outro, outra coisa. E você também pode não mudar, você pode performar os dois ao mesmo tempo. Você pode ter os dois gêneros ligados ao mesmo tempo. Certo. Eu, por exemplo, sou essa pessoa. Tem dia que, como eu te falei, tem dia que eu acordo mais feminina, tem dia que eu acordo mais masculina. Então, eu sou uma pessoa não binária que flui entre Ok. entre os gêneros, né? Eu Certo, não certo. me apego a alguma coisa, a algum rótulo, assim. Ok. Eu não gosto E de gostas de rótulos. misturar as duas expressões? É isso? Gosto muito. Adoro pegar Entrar ali no campo da principalmente. androginia. Exato. E, inclusive, falar em androginia, a gente. Antes da não binariedade, essa palavra sair, porque é muito recente, não Certo. binário, né? Antes eu me identificava porque também a gente não tinha muita representatividade, né? Certo. Principalmente no Brasil, a televisão no Brasil, que a gente tinha de representatividade era de mulheres trans sendo chacota em programas de televisão, como Lacraia, outras artistas brilhantes, inclusive, que era visto como chacota, né, na verdade. Então, esses programas usavam desses meios, e por hoje que a Sim, gente era é um visto bocadinho- como um grupo de criminalizado, marginalizado, Certo. né? Pois, porque na televisão aparecia sempre como uma comédia. É Era sempre sempre uma uma piada. comédia. É porque a gente sempre tem essa tendência de se é gay é engraçado, você tem que ser engraçado, entendeu? Se Certo. é exigido um comportamento de você, Mas eu também sabe? acho que é um bocado do género. Se fores gay e fores engraçado, está tudo ok. Porque cumpres o teu Exato. papel. Mas se fores gay e fores uma pessoa profissional, ou se fores uma pessoa mais aborrecida, aborrecida no sentido mais reservada, ou se fores uma pessoa que, sei lá, responde, é muito direta e nem pensa muito naquilo que está a dizer e Sim. às vezes até cai assim um bocado, Sim. já não podes. Já não tens direito a este tipo de Exatamente. individualidade. Ou és engraçado e cumpres aquele papel, ou então já não és um gay muito fixe, sabes? Sim. Acho que caímos um bocado nesta Sim. caixinha. E aí tem uma outra questão também que isso basicamente é preconceito, né? A gente vai colocando as pessoas na caixinha e a gente vê alguém que tá fora ali da caixinha e a gente acaba... seria hipocrisia da minha parte dizer que em algum momento da minha vida eu não tive preconceito com alguma coisa. Certeza, Todo sim. mundo, em algum momento da vida... Sim. olhou pra aquela coisa, para aquela coisa específica e falou, isso não faz parte do minha vida, do meu cotidiano. Sim. Mas... é isso que se chama aprender, não é? Exatamente. Eu já disse coisas que, pá, eu olho para trás, quando tinha, sei lá, 12, 13, 14, 20, se calhar, e olho e é de género, não me identifico com isto, não foi eu que disse, por favor. Que Exato, horror. exato. E aí é engraçado, porque o momento que a gente permite a errar pelo menos, é sempre quando eu tô com as minhas amigas, que é o momento que a gente fala umas barbaridades, que a gente até brinca, assim, que Sim. se vaza nossas mensagens, alguma coisa assim. Sou cancelado A gente é imediatamente. cancelado imediatamente. Mas é tudo uma maneira não é uma maneira errada. A gente não tá aqui pra apontar o que é o certo e o que é errado. certo. Porque o preconceito, ele existe dentro da comunidade. Eu cansei de ouvir de mulheres trans, por exemplo, de que, você é não binária, mas você tem barba, você usa roupa Certo. masculina. Mas é isso, nesse dia eu performo essa coisa, amanhã eu posso estar performando Certo, outra certo. coisa. Isso era uma coisa que eu queria falar contigo, que é a discriminação dentro e fora da comunidade, mas particularmente dentro da comunidade, que é uma coisa que se sente. Sim, E sente-se imenso. exato. E eu sinto que se sente muito. Por exemplo, dentro da comunidade gay, quando começamos a entrar no campo de feminino. Ou seja, se fores gay, mas fores um homem padrão, está tudo bem. Tá tudo bem. Agora, se E você até for és um gay desejado e afeminado, tudo bem. que fala muito alto, que tem trejeito, aí já é vergonhoso. Exato, você exato. já sabe. Já nem, é tipo, vamos marcar um encontro aonde? Em minha casa, não Sim. num café, porque as pessoas vão ver. E, ai, meu Deus. Exatamente. Sim. E pronto, já alguma vez sentiste isto? Quer dizer, pronto, já Eu disseste não sim, sei como é a cena aqui em Portugal em relação a isso, assim. Confesso que eu não sou muito de date, eu tô numa fase meio quietinha entre a minha, mas assim. Me, Myself and I. Eu saí de um relacionamento, então, tipo, tô Ok. em outra coisa agora, sabe? Focando mais nos meus estudos, na minha pessoa. Certo.
Mas... E acho que faz sentido. Se sais de um relacionamento, estás numa fase mais para ti, alimenta-te a ti, para depois mandares essa luz para fora. É engraçado a gente falar nisso porque a gente, quando vai pra um date, a gente sempre se preocupa. Ai, mas será que a pessoa vai se incomodar de eu estar da maneira como eu tô? Tipo, de saia, de Yeah. maquiagem. Só que isso é uma merda. É, Porque tipo, já estás aí para o date com medo de como é que a pessoa vai percepcionar e tipo, exato, exato. Por Sim, isso, sim. sejam verdadeiros. Põe a foto também atual de vocês nos aplicativos, no Tinder, Sim. no Bumble, qualquer outra sim, coisa, sim. aplicativo que vocês usam. Sejam atuais, usem fotos de hoje. Não mintam sobre você, sobre a sua aparência. Lembrando que estética não diz nada sobre você. Sim, É sim, claro. uma estrutura social de como a gente vê as Exatamente. pessoas. A gente acaba julgando muito o livro pela capa, né? Sim, sim, sim. E não olha o conteúdo. E as aplicações, os dating apps, têm trazido um bocadinho esta superficialismo, E não é é? tudo imediato, Porque é tudo tudo que muito você rápido. agora, Sim, sim. exato, Então no exato. mundo gay, quando falamos não do Tinder, mas no Grindr, É, o o Grindr, o Grindr famoso Grindr. é uma Sim. aplicação muito rápida. E ele é muito, muito tóxico, porque ele exige determinados comportamentos, assim. Sim, sim, sim. Ou o que eu vejo muito é, ou você é muito masculino, ou você é muito feminino, você não pode estar ali entre os dois, porque você é meio que Sim, visto sim, sim. como um objeto, eu diria, um objeto, eu vou botar assim como a gente sendo um objeto, É porque é mesmo, tudo sim, muito rápido. Porque se for masculino, eu sinto que há aquela hipersexualização de é um homem, É assim, um homem, é isso que eu quero, tira-me sabe? contra uma parede. É, Se for muito feminino, há aquela hipersexualização contrária que é quero submisso, quero sim, partir-te. sim, O que entra aqui um bocado de exatamente. misoginia, no fundo, porque né, estamos a pôr a mulher Totalmente. como submissa, portanto, um homem feminino submisso e um homem masculino tem que ser dominante. E Exato. isto é exigido até de um homem masculino, tem que ser dominante. E aí entra aquelas perguntas idiotas, né, que o pessoal perguntam, mas quem é a mulher da relação? Ah. Tipo, gente, Arrepio, pleno imediato. 2023, que pergunta é essa, sabe? A gente tá acabando o ano, inclusive, já vai virar. Vamos mudar o discurso também, sabe? O Google tá aí, se informa, a gente tá aqui fazendo esse podcast incrível pra informar as pessoas, levar informação a pessoas. Exatamente. E Mas nem é a nossa obrigação Não ter é, que não é, informar nem e um ter que educar outras pouco. pessoas, mas eu acho que também é importante se houver essa Exato. disponibilidade. Leia, se informe, sabe? A Sim, gente sim. precisa também de pessoas que representem isso, que tragam essa representatividade pra gente, porque isso falta. Sim, sim, A gente falta mulher na política, falta mulher trans na política, mulher trans doutora, a gente não vê sim. com Sim, sim. frequência isso, sabe? Não, não, não. Agora no Brasil, por exemplo, a gente tem uma pessoa que tá abrindo portas. Tá mesmo, sim. E eu digo com muito carinho o nome dessa pessoa, porque eu votei nela, a Erika Hilton, a deputada federal de São Paulo. Antes ela era deputada É estadual. maravilhosa. Eu vejo alguns takes dela que é, pá, incrível. Ela fala e é tipo, Nossa, Mama essa preach. mulher é impecável, assim. Pra mim, é a futura presidente do Brasil, com certeza, assim. E eu me orgulho de ter votado nela. E ela, além de representar a política, representar a gente na política, ela traz a política de outras formas, né? Ela traz a política na moda, ela faz capa de revista. Aí você pensa, mas o que isso tem a ver com política? Tem a ver com política, sim. Porque é isso, ela constrói uma imagem de que a pessoa trans, ela tem a mesma oportunidade que ela, de estudar, de se colocar no mesmo caminho. certo, Só que aí também tem um problema, né? Ela não pode meio que errar, porque a gente lá está. entra a acaba pressão. cobrando. Ela é a nossa representante. E aí, se ela erra na Câmara, os deputados vão falar: ai, tá vendo? Vão Por isso logo, que não vão logo. pode Exatamente. aprovar a lei pra casamento gay, porque eles são escandalosos, porque eles são barraqueiros, porque. Sim. Há um deslize. Primeiro ela é mulher, portanto, ela, logo ali ela tem que compensar Exato. este facto. E depois é uma mulher trans. Ou seja, É tem um- que compensar tão mais. É muito, é uma loucura, gente, parar pra pensar no que a sociedade exige da gente quanto a eu, pelo menos, como uma pessoa não binária, sofro bastante no sentido de pertencer em determinados lugares e não me sentir pertencente, não me sentir amado, acolhido. Então, e ter representatividade nesses Certo. lugares traz esse acolhimento pra gente, né? Certo. Então a gente tá evoluindo aí, mas tem muito pra evoluir, obviamente. Sim. Mas a gente tá num caminho certo, Acho que estamos assim, no eu caminho, acho. sim. Acho. Eu vejo principalmente, pronto, eu trabalho com crianças e tenho uma grande amostra, nós temos 10 mil alunos, é um grande projeto, e eu sinto muito que nas novas camadas
Claro que existe ainda preconceito, existem ainda algumas ideias parvas que existem, que acontecem, mas começamos a ver nas escolas pessoas não binárias, começamos a ver Sim. casais homossexuais nas escolas, coisas recorrentes. Eu Que venho de isso um na meio minha época- extremamente pequeno. Na minha Exato. época, ser gay na escola era, tipo, ser motivo de chacota, assim. Você não podia. E você era escondido. Assim, no meu caso, eu nunca tive nem experiência de escola homoafetiva, assim. Nunca nem Certo, me certo. beijei com alguém na escola. Nunca tive essa Pois, experiência. lá está, eu reparo, eu vou ser polémico. Meu Deus. Ai, meu Deus. Você Vem vai. lá, gente. Não Pronto. cancelem ele, Lá pelo está, amor de não, Deus. vou ser polémico. É assim, eu sinto que a minha terra vai me cancelar, mas pronto, está tudo bem. Na minha terrinha, que eu venho da Vila de Cocujães, que é assim no norte, mais. Pronto, é uma Aham. terrinha pequenina. E eu tinha por acaso tinha um casal gay assumido, já mais lá para a frente no final da escola, mas Aham. acho que na altura havia um deles era assumido, desde sempre, e era o Sim. único na vila inteira. Portanto, única pessoa assumida, pronto. Eu não era assumido, no entanto, eu tive experiências, portanto, Sim, não havia gays, mas havia. sim, sim, sim. Pronto. Não, eu Sinto entendo que- completamente. Eu também tive experiências antes mesmo de chegar à conclusão de que eu era como me identificar como um homem gay, que a gente já tá falando sobre opção sexual, né? Antes de chegar a essa definição, eu já tive experiências de homoafetivas, né? De ter ali um contato com um homem e tal. E aí, antes disso, eu me perguntei, será que eu não sou bi? Porque, ao mesmo tempo, eu tentava disfarçar esse desejo focando em mulheres também. Mas aí também vem da minha história da Certo. igreja, porque cresci num lar cristão, certo. né? Eu sempre mudei muito de religião, assim, mas uma religião que me pertenceu por parte da minha vida, assim, que é meio polêmico falar, assim, mas eu fui testemunha de Jeová, porque ninguém nunca sabe Certo. desse detalhe da minha vida, assim. Mas eu fui Ok. testemunha de Jeová, essa pessoa que batia 6, 7 horas da sua manhã na sua casa, assim, falando, você quer falar, você sabe o nome de Deus, ele é Jeová, eu era essa pessoa. E aí, com 14 anos, eu comecei a... Não é isso, eu Tipo, não vou me respeitar Exato, aqui. E aí não a tô- gente não me entra no identifico fundamentalismo, né? Claro. Que não deixa a religião realmente. Sim, sim. Ela disfarça, né? Exatamente. Exatamente. Eu sou carismado, católico, pronto, e acabei porque vivia em Cocujães, que é uma terra extremamente religiosa, toda a gente é Sim. carismada naquela terra, e eu acabei por ir na onda, toda a gente ia, os meus amigos estavam todos na catequese, Sim. então eu ia para a catequese para estar com amigos e não sei o quê, pronto. E acabei por ir ficando. E tinha uma catequista incrível. Ela sempre me permitiu ter dúvidas, eu dizia que não acreditava nos milagres e dizia mesmo, tipo, Aham. "Olha, desculpe, eu acredito na ciência, para mim isto não faz sentido." Sim. E ela, ok, é normal ter as tuas dúvidas, tudo bem. E por isso eu acabei por me manter nesta caminhada. Mas depois do Crisma, assim que fiz o Crisma, comecei a olhar para a comunidade católica de uma outra forma. Sim. E comecei a perceber que era tipo... Porque depois surgiu a questão, e agora? Já não há uma caminhada. Ou seja, toda a caminhada que tinha feito era para o Crisma, era para Sim. atingir aquilo, mas depois do Crisma já não há muito mais, não é? Portanto, era assim um bocado, agora vou-me manter nesta comunidade porque quero. Mas Sim. espera, será que quero? E foi aí que eu comecei a perceber, se calhar não quero. Sim. E aí, por exemplo, quando eu tiver a ideia de falar para o pessoal da igreja que eu realmente era essa pessoa, eu fui tirada do armário, na verdade, né? Entre aspas. Certo. Porque naquela época, os joguinhos na internet era muito comum, né? Porque você tinha aquele desktop, aquela uma caixa, né? Não tinha essa telinha fininha hoje em dia. Sim. E aí eu tava jogando um joguinho, assim, que era meio que proibido pra minha idade, né? Pode-se falar. E era um jogo que tinha claramente imagens homoafetivas, assim, de homens entre homens. E aí um primo meu me pegou, assim, jogando esse jogo e me não. expôs. E aí minha tia me levou pra conversar com os anciões. Aí os anciões conversaram e tentaram, não, vamos converter isso e tal. Eu falei, não é pra mim também. Então, Ok. aí eu, foda-se, desculpa a Mas palavra. ainda tentaram a conversão. Não. Quer dizer, tentaram e disseste logo que não. Foi uma conversa e eu falei, não vai ter nem segunda conversa, Exato. porque a partir de agora eu já não venho mais, sabe? Exato. Mas ainda bem que tiveste essa força. Não sei de onde eu tirei essa força, na verdade. Mas ainda bem que sim, porque E aí, o impacto nesse que a conversão período, tem é... nesse gigantesco. período eu morava com a minha irmã, só com a minha irmã, e aí eu fui
morar com os meus avós, onde eu tive mais liberdade pra explorar sobre a minha sexualidade, Curioso, tiveste sobre... mais liberdade com uma geração até mais antiga. É engraçado, mas os meus avós maternos, o que é incrível, porque o meu avô e minha avó, eles sempre foram muito abertos comigo, eles sempre me deram muita liberdade pra eu ser quem eu sou, assim. Lógico que tinha aquele lado da família que criticava a maneira como... Sempre. Até hoje, Eu acho que né? vai sempre. Até haver. hoje. Quer Eu dizer, tenho esse sempre lado não, da família mas que eu nem falo, inclusive, porque é, Pois. tipo, desnecessário, né? É uma energia só. Mas, enfim, não guardo mágoas nem nada do tipo, Sim, sim, mas o meu pai foi essa pessoa também, né? Ele foi uma pessoa que até o final da vida dele, ele foi preconceituoso. Ele morreu sem a gente se falar, pra você ter noção. Sim, Que depois, no momento que eu saí do armário, eu nunca cheguei pra ele e falei, olha, Ok. pai, eu sou gay. sim, sim. Ele descobriu por outras formas, e aí, não sei, despertou um gatilho de decepção nele e ele me excluiu da vida dele, Ok. mantendo contato só com a minha irmã mais velha. Então, ele partiu dessa vida e eu não tive a oportunidade de me Certo. reconectar com meu Certo, pai, certo. assim. Ele tomou uma Então, escolha. e ao mesmo tempo eu tive esse poder de explorar quem eu era, Certo. assim. Mas ele também nunca te comunicou essa escolha. Não, Portanto, não. Só afastou. Exatamente. Agora, quanto à minha mãe, quanto à minha irmã, eu cheguei pra elas e falei, olha. Mas pra minha mãe foi até engraçado, porque a minha mãe falou, eu já sabia, assim, não tinha muito que falar, explicar, né? Mas tá tudo bem. Então, é isso, eu já fluía muito. E eu lembro que naquela época quando criança, eu já brincava com os saltos da minha irmã. Eu Certo. já gostava daquela coisa feminina, passar máscara, passar Ok, maquiagem. Pois isso era uma coisa que eu te ia perguntar também, que era como é que foi o teu processo? Se houve um momento, quer dizer, duvido que haja assim, provavelmente um momento específico, mas como é que foi o processo de descoberta? Eu de digo que perceber? teve esse momento porque eu realmente estava passando por um lugar onde eu tinha uma lavagem cerebral de como eu deveria ser. E aí eu tive esse momento, esse surto vamos dizer, não, e não é isso que eu quero. Foi um momento eureka, estavas a andar na É. rua e de repente, pim! Mas eu sempre tive muita liberdade, por um lado, na minha família, de ser como eu sou, assim. Botava um pano na cabeça, fingia que era um cabelão pra dançar. Dançava muito com a minha mãe. Minha mãe sempre dançou muito. Minha mãe é sagitariana, inclusive. Então, assim, foi louca há muito tempo. Hoje já é uma mulher que já tem um terceiro filho, sim, já sim. tá mais centrada, cansada, né? Mas Então antes... já está, a vida venceu. Exato, tudo bem. mas eu lembro que na minha infância, minha mãe era essa sagitariana louca, assim. Então, eu tive muita liberdade, mas ao mesmo tempo, essa liberdade ela foi restringida em alguns aspectos, sabe? Sim. Se eu tava na frente do meu pai quando eu criança, eu tinha que me comportar mais sério. E eu lembro que Isso é comum na comunidade, não é? Nós às vezes temos que ajustar ou filtrar a nossa Exato. personalidade dependendo de onde estamos. Exato. E aí eu lembro que meu pai raspava meu cabelo, porque militar também, né? Ele foi militar a vida inteira, assim. Certo. Então o machismo já tava estruturado sim, nele, sim. assim. Pois é, um ambiente altamente masculinidade Exato. tóxica, pronto, não é. Exato. E Mas raspava-te o cabelo. ele raspava meu cabelo. Pente eu zero? lembro, assim, no zero. Eu lembro que uma época ele Há me fotos colocou. disso. Devo ter. Eu acho que eu tenho uma foto assim com uns 6 anos de idade, mais ou menos, que eu tô com o cabelo bem curtinho, assim. Mas é isso. E eu lembro que eu me achava tão cabeçuda. E eu falava, gente, eu vou chorar. E eu não Oh, queria não. ir pra escola. E aí eu me recusava. E eu estudava numa escola militar, Oh, que era não. uma pré-escola, assim, na verdade. Eu acho que eu tava no segundo ano, assim, da escola. Bem criança. Eu Isso foi tinha mesmo cedo. bem cedo, assim, eu lembro. E aí, eu lembro que eu faltava à escola, porque eu não gostava do jeito que eu me parecia, assim. E aí, na escola, você tinha que se comportar de certa maneira, você tinha que bater continência, tinha que chegar no horário, tinha que... Sim, sim, sim. Sabe? Escola militar, né? Então você Pois, tem exato. regras, assim, de como se comportar também. Certo. E eu sempre fui essa pessoa que saía não gosto de rótulo. E ainda mais que já sou uma pessoa não binária, sou uma pessoa aquariana, rótulo não combina comigo. Não tente me colocar um rótulo, eu não me identifico com nenhum rótulo. No assim. momento em que tentares colocar o rótulo, é nesse momento que eu vou fugir ao rótulo. Exatamente. Eu acho que eu sou uma pessoa que me permite explorar, assim, de certa Certo. forma, sabe? Por que não, né? Exatamente. E por falar em explorar, isso leva-me a uma outra pergunta que é, tu trabalhas com moda, não é? Styling. Sim. E eu queria entender como é que a moda entrou na tua vida,
se a moda te ajudou a descobrir-te quem tu eras, a tua expressão, se isto Sim. de alguma forma está interligado. Nossa, a moda pra mim, eu tenho uma relação com moda. É complicada, mas eu amo tanto ela. Amo É, tanto quanto odeio. amo tanto quanto odeio, exatamente. Ela é complicada e perfeitinha, sabe? Mas ela me faz bem. E engraçado, porque o meu contato com moda na minha família foi muito pouco. Eu lembro que minha avó costurava coisas à mão, fazia bordados, Certo. crochê, essas coisas. Esse era o meu contato com moda. E aí, minha mãe tinha essa amiga, que eu chamo de tia, na verdade, que foi a Uhum. mesma tia que era religiosa e tudo Certo. mais. E essa mulher era uma amiga da minha mãe, na verdade, que criou eu e minha irmã por um período, assim, da nossa vida. Ok. Então ela levou a gente pra igreja e tal. E eu venho de uma família pobre, né? Onde não tivemos oportunidade na nossa vida. E essa amiga da minha mãe na época, ela já tinha um poder aquisitivo melhor. Então eu sempre vi ela muito bem arrumada, muito bem Ok. maquiada, vários perfumes, vários sapatos, várias Foi roupas. assim o primeiro contacto com moda, high fashion. Viajava, sim, sim, sim. Eu lembro de um look dela que foi na Páscoa, assim, que é que as testemunhas de Jeová, elas comemoram como a morte de Cristo, né? E eu lembro que pra essa morte de Cristo, ela foi toda de vermelho, com um sapato, com um laço gigante vermelho, e um Ok. vestido vermelho. E eu, caraca, que chique, que elegante. Eu quero ser essa pessoa. E esse foi o meu primeiro contato com moda. E eu lembro que em 2006, 2007, quando Certo. saiu, que aí a gente vai entrar pro lado clichê, que saiu aquele filme Diabo Veste Prada, que é, tipo, fonte de inspiração pra muitas pessoas. Certo. Foi pra mim também. Eu falei, eu quero viver esse mundo. Por mais que seja tóxico e tal, Sim, porque o filme é assim um bocado. eu quero isso pra mim. Caótico. Eu quero esse luxo, eu quero viver esse glamour dessa roupa e tal. E aí que passou-se o tempo, eu mudei de ideia, quis ser médica, quis ser advogada. E aí quando chegou já no final da escola, né, já Uhum. perto do que a gente chama no Brasil no ensino médio aqui, é o 12º ano, né? Do secundário, sim. É o secundário, ensino secundário, eu comecei a já ter que procurar opções do que eu ia fazer pra minha Claro. vida. É como nós aqui aí temos que escolher exatamente o que Exato. queremos fazer. E aí tinha uma pressão muito grande por parte da minha família de eu fazer uma faculdade pública, fazer o Enem, pra fazer uma federal, alguma coisa Certo. de. O Enem é o uma- teste, não é? Aquele exame. É o exame nacional que a gente tem no Brasil e com Certo. uma pontuação boa você consegue entrar em várias Sim, sim. É universidades. aquele exame de 2 dias, não é? 2 dias, geralmente. Um domingo, no próximo domingo. Tipo, um domingo é humanas, no próximo é exatas. Sim, porque aquilo é tudo misturado. É todas as disciplinas. Olha, toma uma salada. Exato. merda. Exato. E aí, chegando perto da minha data do Enem, aí eu fui pesquisando e eu falei, cara, ou era jornalismo pra mim ou era moda. Ok. Porque eu queria me comunicar com moda, mas eu não sabia como. Aí eu falei, vou fazer moda, porque de certa forma eu já me comunico bem Sim, em sim. oral e escrita. E já Faz- pensaste até um dia juntar os dois e fazer comunicação de moda? Então, a minha ideia de vir pra cá justamente foi isso. Ok. Porque aí, terminando, fazendo a linha, né, pra gente entender melhor a minha relação. Falei, cara, vou fazer moda, não vou fazer nada chato, vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer moda. E aí teve uma resistência da minha mãe e da minha irmã, mas. Normal. Porque a minha irmã Por mais velha preocupação, é mas- basicamente minha mãe, então a minha primeira opinião sempre vai ser dela, assim, levada em consideração. E ela falou, não faz. Primeiro faz uma faculdade que te dê dinheiro, depois você paga Sim, sim. a moda. Eu Ter falei, o plano não, B, não é? eu não quero, eu quero que seja o meu plano A. E aí, com o exame, fiz o Enem, tive uma pontuação boa, consegui uma bolsa de estudos, mudei pra São Paulo. Period. E aí fui fazer moda em São Paulo. Estudei em umas universidades de São Paulo, fiquei lá em São Paulo. 4 anos eu morei em São Paulo. E aí terminei, fui pro Rio, chegando no período da pandemia. Era só um período que eu ia ficar no Rio. Eu acabei ficando mais um tempo, fiquei 1 ano e meio por conta da pandemia. Certo. E aí depois eu voltei a trabalhar arrumei outro trabalho com moda em São Paulo e acabei voltando pra São Paulo. Fiquei mais 1 ano e meio e agora eu tô aqui em Lisboa. O que é que te trouxe cá? Então, eu queria aprimorar minha formação, sabe? Ok. E eu sempre tive esse sonho agora, depois de percorrer esse caminho da moda, de descobrir quem eu sou, né? Porque aí, voltando nesse assunto, você estudando moda, você
experimenta roupas, você descobre mais, você vai mais a fundo do seu eu, né? Sim, sim. E hoje eu consigo visualizar o que eu quero. Eu sempre sonhei, na verdade, em ser diretor de arte, né? Tá por trás da câmera, dirigir, Ok. pensar a mente por trás, brilhante por tudo. E aí o que me traz aqui é querer fazer um curso. De direção artística? É, exatamente. É um curso tecnólogo, na verdade, de desenvolvimento de produto multimídia. Basicamente, ok. guiado para pessoas, dado para as pessoas que querem ser diretor de arte. Então, trabalhar com vídeo, cinema, foto, Certo. iluminação, 3D, 2D. E aí eu consigo ligar isso com moda. Certo. E aí, de certa forma, a comunicação de moda, pra mim, ela não vem em forma de oral ou escrita, ela vem de Vem forma visual, sabe? Ok, sim, sim. Eu descobri que era isso que eu queria, Ok. né? Era botar Portanto, é uma coisa mais editorial, é uma coisa mais... Exato. Não só no multimédia. sentido de... Exato. No sentido de moda, no geral, de capa de revista, nem nada disso. Mas no sentido de projetos que façam importância... comerciais de TV, programas de TV, dá acesso a coisas que a gente não fala, né? É isso que a gente tava falando, dar visibilidade para pessoas trans, não binárias, qualquer que seja como você se identifique. Sim, sim. Dar essa oportunidade para essas pessoas que já demasiadamente criminalizadas a vida inteira. Então essas Exato. oportunidades são tiradas delas. E eu até digo mais que ou seja, criar... Não é criar oportunidades específicas para aquelas pessoas, Sim. mas simplesmente abrir as oportunidades que existem para estas pessoas. Porque eu sinto que às vezes o que acontece é que quando nós fazemos parte de uma comunidade minoritária, seja ela a comunidade queer, seja ela a comunidade negra, seja ela whatever, Sim. pronto, uma comunidade, caímos naquela caixinha de inclusão. Que é, ok, existe um projeto de inclusão, por exemplo, uma sessão fotográfica para modelos plus size, então Sim. vamos contratar modelos plus size, mas eles só têm trabalhos para campanhas plus size. Não existem campanhas que não sejam plus size, que não tenham tamanho. É só e uma aí campanha. já entra numa outra questão também, né? De o que é considerado plus size também. Porque a moda hoje, a gente percebeu uma melhoria muito grande na moda no sentido, em termos de corpo, né? De corpos diferentes pertencerem à moda também. Isso é uma coisa natural. Né? Pessoas magras e gordas podem usar os mesmos tipos de roupa. Claro, e para mim isso é uma coisa tão natural que na moda, estamos a falar para o público comum, para toda a gente, temos que pensar em todos os corpos, porque reparem, não existe aquele corpo padrão, aquilo Exato. é 0,5% da população. Não... Então, aí as pessoas falam em plus size, mas eu olho, ainda tem um certo bloqueio sobre esse assunto, né? Sobre pessoas de corpo gordo pertencerem a esses lugares. E, então, assim, tem uma certa ainda... Um receio, né? Então a gente vê pessoas plus size, mas é um plus size que não é plus size, é um 42, é um 44. Sim. Não é uma mulher realmente 50, 52. Então a gente percebe uma melhora, mas é uma melhora disfarçada, né? Sim. É uma melhora maquiada, né? Posso assim dizer. Ok. Então, a ideia de trabalhar com moda e representar o que eu acredito, o que deve ser levado em consideração para as pessoas é uma coisa assim que me dá muito prazer, assim, de levar isso pra tela, levar isso pra um projeto e falar, cara, eu fiz isso, sabe? Sim. Abrir... Não é isso, não abrir espaço, mas visibilidade, sabe? Sim, é trazer representação. É trazer estas pessoas para a personagem principal. Exato. Não é? Pôr o holofote nestas pessoas que sempre estiveram na sombra. Porque justamente a gente sempre foi vista na sombra, sempre criminalizada, mas a gente pode também brilhar. Claro. Sabe? A gente E pode mesmo esse é o também. objetivo deste podcast e de outros projetos. Assim, Exato. deste A gente género. pode ser ícone de moda, a gente pode politicar, a gente pode ser um ato político, a gente pode ser o que a gente quiser, sabe? Sim. Não é o meu gênero, o meu sexo que vai dizer o que eu sou capaz de fazer ou assim não. Assim como sabe? não é a minha altura, não é o tamanho do meu pé, não é. Exatamente. Não é nada disso. Tipo, olha, aconteceu. Vamos avançar. Exato. Boa. Olha, nós entretanto ficamos sem tempo, portanto vamos ter que terminar. Ah. Mas eu tenho uma última pergunta. Que é, se tu pudesses falar com o teu eu de 5 anos, o que é que lhe dirias? 5 anos atrás, o que eu diria?
Tu com 5 anos. Com seja, 5 anos? Bebê Manu. Nossa, bebê Manu, eu acho que. Eu não sei, assim. Primeiro que voltar no tempo é meio que uma loucura, né? Se a gente parar pra pensar. Mas eu eu não diria pra mim mesmo, antecederia alguma coisa pra mim mesmo. Mas eu falaria, continua firme, sabe? Continua nesse caminho. Aperta o cinto. Aperta, vai doer pra caramba, mas você consegue, você vai sobreviver. Vai ter momentos difíceis e fáceis, mas você sobrevive. É isso. Mas acho que era isso que eu falaria pra mim, assim. Não mudaria nada da minha infância. Eu tive uma infância tão boa também, sabe? Eu sinto muito isso também. Também sinto que tive uma infância ótima. Depois, na adolescência, comecei a ver a realidade do mundo e a perceber, afinal, existe negatividade. É porque você tá chegando na fase adulta e então te cobram mais, né? Sim, sim, De sim. como você Claro. tem que ser. Mas também vivi protegido. Também tinha privilégio, portanto vivi nessa infância mais protegida de... Exato. Sim. Bom, gente, foi um prazer estar aqui. Olha, muito obrigado. Eu Mesmo. agradeço mesmo. Eu Foi uma conversa- adorei ter essa conversa. Foi uma conversa ótima. Foi... Foi, fluiu, assim, eu tava bem nervosa. Eu espero que o pessoal aí da edição não sofra na hora, mas não, tranquilo. eu me diverti bastante. Ótimo. Olha, para lá para casa, se estiverem a ouvir no YouTube ou no Spotify, sigam-me por lá. Comentem aí o que acharam de alguns assuntos que tínhamos falado. Vamos abrir um diálogo na caixa de comentários. E podem ver também o meu trabalho no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, todas as redes sociais, André Duarte Music. Ao longo deste ano vai estar a sair um novo álbum, portanto vai muita coisa a acontecer. E sigam também o trabalho. Aqui Perfeito. podes deixar o teu handle se quiseres. Sim. Ó, o meu Instagram tá Numa Manauara, que é Manu ao contrário e Manauara de Manaus, do Amazonas. Então, quem quiser olhar, acompanhar meu trabalho de stylist e produção de moda, tá lá. Vai estar lá tudo. E vai estar também na descrição, portanto vai ser mais fácil encontrar lá depois. Perfeito. Pronto. Olha, mantenham-se bem, mantenham-se geniais e até ao próximo episódio do Homogéneo. Obrigado. Beijinhos. Beijinhos.